Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Vitória, do Era Vitoriana, e hoje a gente vai começar com o nosso primeiro vídeo de história geral. Mais especificamente, vamos começar aí com a Grécia Antiga. Se você gosta de Grécia Antiga, esse vai ser uma temática muito legal. A gente está usando aqui como fonte o livro do Pedro Paulo Funari, Grécia e Roma, que é um livro muito completo aí para quem quer aprender um pouquinho mais sobre as duas civilizações. Vamos lá, gente. O que a gente precisa saber sobre Grécia? A Grécia Antiga ela é localizada ali na Península Balcânica, então ela faz parte de um país dos Balcãs. Hoje, o que a gente entende por Grécia é um pouco diferente do que os gregos entendiam por Grécia. Qual é o principal ponto para você ser grego? É você falar a língua grega. Muitas sociedades ali na região falavam o grego e foram se expandindo por causa das expansões que foram acontecendo, né? Tanto pela invasão dórica, que a gente vai falar mais pra frente, quanto por expansões por territórios mais férteis. A Grécia Antiga ela faz parte de um território cheio de desfiladeiros, né? E montanhas. E muitos territórios desses não são férteis para a produção ali de alimentos. Então eles procuravam muito por territórios mais férteis para que pudessem plantar e para que pudessem fazer outras coisas, né, naquele território. Isso vai de alguma forma ajudar na expansão do território grego. O que é importante a gente saber? A Grécia Antiga ela também tem uma coisa que se chama Hélade. Hélade vai ser um termo aí que vocês podem ouvir em referência justamente a um território ali de povos que falam a língua grega, né? Ou gregos, né? Como a gente conhece hoje. A gente vai ter algumas ilhas. Entre elas, umas bem famosas, como a Ilha de Creta, que a gente já chega lá daqui a pouquinho, e também a Ilha de Lesbos e a Ilha de Rhodes. A Grécia Antiga ela vai beber de fontes ali, gente, de várias civilizações, tá? Principalmente de referências de civilizações orientais. Como a Grécia ela expande bastante, vai existir uma coisa que chama Grécia da Ásia, né? Que são povos que, fugindo ali das invasões dóricas, entram próximos da Ásia e entram em contato com esses povos. E essas relações de cultura vão dar origem à Grécia clássica que a gente conhece, né? A democracia grega, todas essas coisas, elas bebem de fontes de outras sociedades, apesar de ser muito originalmente grego, né? Como a gente conhece hoje em dia. Além de tudo isso, a gente sabe que o território que hoje localiza a Grécia, ele foi também um território anatólico, assim como da Ilha de Creta, e os povos essenciais que a gente vai focar nessa aula são os povos eólios, jônios e os aqueus. São povos ali que estavam naquele território naquele momento, mas os principais são os aqueus aqui pra gente, porque são eles ali que vão fundar a civilização micênica. A civilização micênica é uma grande civilização, tá, gente? Ela é considerada uma enorme civilização, tanto em arquitetura, porque os palácios micênicos são muito famosos, quanto em organização, porque eles tinham ali depósitos alimentares, o que é uma coisa muito nova, né, para a época, e eles tinham também todo um contato ali entre outras redes marítimas, né, que é uma coisa muito legal, um comércio marítimo interessante ali. A ilha fica bastante conhecida, né, por causa desses contatos que a Ilha de Creta tem. Os aqueus, né, na civilização micênica, eles são as populações que vão dominar a Ilha de Creta. No período pré-homérico, a gente tem ali na Ilha de Creta uma lenda que é muito interessante e que explica um pouco sobre a civilização. Lendas aqui, gente, não são olhadas pra gente como veracidades históricas, é uma verdade inconcebível. Não tem como falar que aquela verdade não é aquilo e ponto. Não, as lendas elas explicam o universo daquela população, o imaginário daquela população. Lembrando que a gente está falando de um período, gente, século VI, século VIII, que pessoas ainda não tinham ciências, né? Não tinham provas científicas, não tinha nada disso. Então elas buscavam em lendas, em tradições orais, em deuses, explicações para a própria vida, explicações para o universo. E as lendas vão fazer um pouco disso, mostrar um pouco do que aquela população está sentindo. A lenda do Minotauro, gente, ela basicamente fala o seguinte pra gente. A gente está falando da Ilha de Creta, e na Ilha de Creta morre o rei e sobra ali uma vaga para que alguém ocupe. O rei Minos, ele quer muito ocupar aquela vaga, ele quer realmente ser o rei da Ilha de Cretas. E ele faz um acordo com Poseidon. Poseidon é aquele famoso rei dos mares, né, o deus dos mares, ele é muito famoso. E ele faz um acordo com Poseidon, onde ele fala que se Poseidon ajudasse ele a conquistar o cargo ali de rei da Ilha de Creta, ele ofereceria ali uma oferenda para Poseidon. Essa oferenda era um touro branco ali, muito, muito bonito mesmo.
E aí, beleza, o Poseidon fala, não, beleza, vamos fazer isso mesmo. E ele faz isso, ele ajuda o rei Minos a conquistar ali a porção da ilha de Creta, virar um rei na ilha de Creta. E o que acontece, gente? O rei Minos, ele não sacrifica o touro, porque o touro era realmente o touro mais bonito de todos. Era um touro, como é escrito na lenda, um touro branco, muito bonito, que era assim, o melhor touro que ele tinha. E ele vai e escolhe outro touro para fazer o sacrifício para Poseidon. Acontece que Poseidon não é besta, a gente está falando de um deus, né? Os deuses ali são pessoas muito inteligentes. E o Poseidon, ao descobrir que ele não tinha sacrificado o touro que ele tinha prometido, ele se volta ali contra o rei Minos. E ele pratica uma maldição na esposa do rei Minos, a Parfase. A Parfase, ele faz com que ela se apaixone ali por um touro. É exatamente o que estão pensando. O touro e a Parfase, eles mantêm relações íntimas e dessas relações íntimas aí vai nascer o Minotauro. O Minotauro é descrito assim como um ser mitológico que é um touro com características humanas, é um touro que fica sobre duas patas, é uma coisa bem assustadora mesmo. E ele é uma fera, a gente não pode esquecer que o Minotauro é considerado uma fera. E o rei Minos, ele não mata o Minotauro, né, por consideração à esposa dele, mas ele aprisiona o Minotauro. E como que ele faz isso? Ele constrói ali um labirinto, e nesse labirinto, basicamente, o que vai acontecer? Quando ele constrói esse labirinto pro Minotauro, ele coloca ali empecilhos para que esse bicho saia daquela situação, para que ele não vire uma fera ali e mate as pessoas do reino. E, naquele mesmo momento, o rei Minos vai começar a passar por uma guerra contra Atenas. Nessa guerra ele perde ali um familiar, e essa perda de familiar deixa o rei Minos com uma vingança muito forte sobre Atenas. Quando a Creta vence Atenas, ele cobra de Atenas para que ele envie ali todo ano 7 pessoas, mulheres e 7 pessoas, homens, para a ilha de Creta para serem devorados pelo Minotauro. Isso acontece por muito tempo, até que um dia Teseu, muito indignado com essa situação, vai até a ilha de Creta como uma dessas pessoas com a disposição de matar o Minotauro. Ele conversa com o rei Minos, ele fala, olha, eu vou matar o Minotauro, não é por nenhum desrespeito a você, porque realmente não é uma condição legal para minha cidade, né, para minha cidade de Atenas. Minos, ele fica super grato ao Teseu, porque ele entende que se Teseu conseguisse matar o Minotauro, ele estaria livre também daquele problema. E aí, Ariadne, a filha do rei Minos, ela escuta o rei Minos e o Teseu conversando e ela se apaixona pelo Teseu, porque ele é todo aventureiro, ele tem esse espírito aí aventureiro de querer matar uma grande fera, o que era uma coisa muito interessante, né, pra ela. E ela ajuda o Teseu, ela dá algumas dicas para que ele saia vitorioso. A primeira de todas é um novelo de lã que ela dá para ele, onde amarra ali numa pequena estaca de madeira, e ela fala o seguinte, quando você entrar no labirinto, você solta o começo do novelo e vai voltando até que você encontre o Minotauro. Porque assim, quando você precisar voltar, você não vai ficar perdido. Que era uma coisa que muitas pessoas ficavam perdidas, assim, tanto para ir quanto para entrar no labirinto era muito difícil sair. E o ponto essencial é que ela falou para ele que ele deveria cortar ali a cabeça do Minotauro. Beleza, Teseu entra ali no labirinto, um labirinto muito escuro. É escrito também uma parte da lenda que tem ossos de pessoas ali no fundo, onde ele encontra o Minotauro, tá cheio de ossos de pessoas que ele tinha comido. E ele vai de fininho ali e mata o Minotauro, corta a cabeça dele. E como eles tinham aquele novelo de lã que ele foi jogando, né, depositando para que ele voltasse quando ele quisesse, ele voltou facilmente, ele conseguiu sair do labirinto e aí no final ele consegue casar com Ariadne. Você deve estar pensando, nossa, por que você contou essa lenda inteira? Gente, o ponto da lenda aqui não é para me contar, é uma lenda legal e ponto só. Não, ela explica também um pouco sobre o povo cretense. O povo cretense, ele é representado aqui de uma forma que em alguns momentos eles vão se sentir aprisionados, tal como um labirinto, né? E também livres, como a morte do Minotauro. É uma representação do cenário que eles viviam, das representações sociais que eles viviam, que é um ponto muito legal da gente pensar. Não podemos pensar na Grécia sem pensar nas várias relações culturais que os gregos fizeram com vários povos naquele momento, tá? A gente está falando realmente de muitos e muitos povos que vão manter essas relações culturais com os gregos. No final do período pré-homérico, a gente vai entrar no período homérico. E é um período muito interessante da gente pensar. Quem foi Homero? Por que a gente fala tanto do Homero em história? Qual que é a importância do Homero? Vamos lá. No período ali, os dóricos, que
são povos guerreiros, vão invadir boa parte dos territórios da Grécia e realmente ali acabar com a civilização micênica, ou os aqueus. E, gente, com essa invasão dos povos dóricos, muitas pessoas vão realmente se espalhar ali, vão fazer uma diáspora, que a gente chama, que foram pessoas indo e se espalhando para outros territórios justamente com medo dos povos dóricos. Os povos dóricos vão ser muito importantes daqui para frente, então vamos lá. O que a gente tem que saber agora? Depois, ali no século VIII, a gente vai ter um pouco de dificuldade de fontes. Quais são as fontes principais do século VIII? São Homero. É nesse período que a gente chama de período homérico. Por quê? O Homero, gente, ele é um poeta. As poesias na Grécia, elas são muito importantes porque elas são traduzidas oralmente. Então você passa essas poesias ali de geração para geração, as pessoas, é praticamente cânticos, né? E Ilíada e Odisseia são exemplos dessas poesias. O que a gente sabe ali sobre Ilíada e Odisseia? Geralmente, gente, como eu mencionei para vocês, as histórias elas representam momentos que aconteceram ou coisas próximas daqueles momentos. É o caso de Ilíada. Ilíada vai representar um pouco sobre a inimizade ali dos gregos com o território de Troia. A gente sabe se a guerra de Troia aconteceu ou não? Não sabemos. Porém, é muito legal a gente pensar um pouco nessa história de Ilíada para que a gente entenda um pouco do cenário grego naquele momento. Homero é um ótimo fonte histórica da Grécia Antiga para a gente. Então, a gente vai voltar agora e falar um pouco sobre essas duas obras. No século VIII, então, Homero escreve ali Ilíada e Odisseia. Aí você pode perguntar, professora, mas por que tem esse nome de Ilíada e esse nome de Odisseia? Primeiro, vamos começar com Ilíada. Ilíada recebe esse nome por causa de Ílion. Ílion é Troia, tá, gente? Então, até a Guerra de Troia, que vai acontecer no livro, basicamente precede aí o nome em Ilíada. O que acontece na história de Ilíada? Em Ilíada, a gente tem um rei grego que ele tem uma esposa chamada Helena. Ela é a mulher mais linda de todas, todo mundo fala que ela é muito bela, que ela é muito graciosa e tal. E um outro rei, o rei de Ilírio, que é aí Troia, né? Ele procura ali a Afrodite e pede para que a Afrodite arranje a mulher mais bela para ele. Só que acontece, gente, a mulher mais bela dali era Helena. Só que Helena já era casada, já tinha um esposo. Então ele vai e sequestra Helena, levando ela para Troia. A partir desse momento vai surgir o quê? Vários líderes gregos, grandes guerreiros ali gregos, vão ir até Troia para justamente acabar com os troianos e recuperar Helena. Em Ilíada, né, a gente acompanha ali a origem, por exemplo, de vários guerreiros, entre eles o famoso Aquiles. A cidade de Ilion, ela é descrita pra gente como uma cidade muito fortificada e ela fica no topo de uma colina. Várias pessoas já tentaram invadir essa cidade, só que ninguém até então tinha conseguido. Vários anos se passam, os gregos fazem de tudo para poder invadir a cidade, não conseguem. E entre esses gregos ali que a gente tem de maior afinco, a gente tem o Aquiles e Odisseu, que a gente vai falar mais pra frente. Aquiles tinha uma rivalidade muito forte com um troiano, que era Heitor. Heitor e Aquiles realmente ficam ali por muito tempo batalhando entre si durante a guerra. Acontece que Aquiles, uma hora, consegue realmente matar Heitor, só que existia uma lenda ali que as crianças deveriam ser banhadas desde pequenas num rio para que elas tivessem proteção à guerra. Aquiles foi banhado? Ele foi, só que a mãe dele fez uma coisa que provavelmente acabou com a vida dele de alguma forma. Por quê? Ao banhar Aquiles no rio, ela pegou ele pelos pés. Então ela mergulhou ele e a parte dos calcanhares para baixo ficaram desprotegidas. Era a única parte do corpo de Aquiles que não tinha proteções divinas. O que vai acontecer? Um dia, membros ali de Troia jogam uma flecha no calcanhar de Aquiles e ele acaba morrendo. Então, gente, o termo calcanhar de Aquiles que a gente conhece hoje em dia, que é quando a gente acha ali uma falha, alguma fragilidade, né? Nossa, esse é meu calcanhar de Aquiles, esse é a minha fragilidade. É porque justamente nasceu dessa teoria aqui de Ílion, né? Nessa história cântica de Ílion. E, gente, em Ílion a gente conhece Odisseu. Odisseu é um grande guerreiro grego e Odisseu começa a planejar uma ideia. Ele começa a falar, cara, e se a gente criar um presente para eles e esse presente for muito mais do que só um presente?
Ele cria, gente, um cavalo de madeira gigantesco. Pensa em um cavalo enorme. Ele cria um cavalo enorme e nesse cavalo de madeira tem uma abertura para que pessoas fiquem dentro. E quando as pessoas entram, dá para fechar. Ele coloca vários gregos lá dentro e ele fala o seguinte, né? Para os troianos: ah, a gente está indo embora, a gente quer deixar aqui um presente, independente de tudo que aconteceu, a gente quer se desculpar com vocês com um presente e tal. Os troianos confiam, depois de muito tempo, né? Eles conseguem confiar ali nos gregos e colocam esse cavalo para dentro. Acontece que, ao momento do anoitecer, o cavalo estando lá dentro, os gregos saem de fininho do cavalo, abrem o portão ali de Troia e fazem com que todos os gregos que estavam lá fora escondidos entrem e invadam a cidade. Eles invadem a cidade, saqueiam Troia, matam os homens e tornam as mulheres e as crianças de guerra. O que vai acontecer, gente? Ao final disso, ele volta, ele consegue pegar a esposa dele, né, o rei grego, consegue pegar Helena e voltar para sua terra. E é aí que surge a história do Odisseu, ou Odisseia, exatamente, né? Como vem do nome de Odisseu. Que é o Ulisses, ou Odisseu, tentando voltar para casa depois de anos de guerra ali em Troia. Essa história no Odisseia é muito legal para quem gosta de aventura. A gente vai ver ali os deuses tentando interferir no caminho de Ulisses brigando com alguns deuses, Ulisses brigando com algumas criaturas mágicas, até que ele consegue voltar para casa, mas quando ele chega em casa tem vários outros desafios para ele enfrentar. Então, assim, é um livro muito interessante para você ler, você que gosta de poesia, você que gosta de história clássica, é um ótimo livro. E aí, gente, esses dois livros escritos por Homero, eles, na verdade, né, cantados por Homero, né, que a escrita já vem depois, eles são livros que mostram pra gente um pouco do cenário grego, sabe? Um pouco de como aquele pessoal se reconhecia, um pouco da própria história grega. É muito mais do que só um livro de história. Ele também é uma fonte de reconhecimento do imaginário daquela população, assim como as lendas, assim como os deuses, como eu já mencionei para vocês. É ainda nesse século, gente, que a gente vai ter também algumas frases e palavras muito famosas, tá? Por exemplo, cavalo de Troia. Cavalo de Troia é uma frase muito famosa, muito clássica, que vem aí dos livros de Ilíada, né? O cavalo de Troia, ele quer dizer alguma coisa ali que tem alguma coisa dentro, não é só um presente. Ou o presente grego, né? O que é o presente grego? O presente grego é um presente que não é bom. Na verdade, é um presente não tão legal assim, né? A Grécia acaba ficando com essa fama aí de não dar presentes tão legais por causa dessa história de Ílion de Ilíada. A gente vai seguir por ordem para que a gente entenda basicamente como é que chega num deus. Basicamente, a gente tem um indivíduo, ele faz parte de uma família, de um clã, né? Esse clã a gente chama de gênero, ali por laços consanguíneos. Quem fica no gênero são pessoas ali que são da mesma família, pessoas que sabem que eles vão viver de subsistência, então você planta o que você come, você caça o que você come. Esse tipo de atividade era vista dentro de um gênero. Os gêmeos, eles vão dar origem às fátrias, que são várias famílias, várias comunidades diferentes dentro de um mesmo espaço. Essas pátrias, às vezes, elas ficam até muito grandes, né? O que fazem com que essas pessoas se espalhem por outras áreas férteis em busca de outros territórios, já que as pátrias estavam realmente cheias. Com as pátrias, a gente vai ter as tribos, que são várias pátrias, então vai crescendo. Com as tribos, a gente vai ter um demos, que são várias tribos, então é um território que vai crescendo cada vez mais. Uma coisa que era mais familiar, ela vai crescer ao ponto de chegar num demos que dá origem às cidades, às polis gregas. Estão vendo que, então, que uma coisa consanguínea deu origem a uma coisa de um grupo, aí deu uma origem a uma coisa de uma cidade, foram sempre aumentando cada vez mais? Isso quer dizer pra gente, basicamente, a relação ali do surgimento das polis. Eu fiz agora um apanhado geral de dois períodos históricos, porque realmente são períodos bem extensos e eu acho que é legal trazer essas informações para vocês. Falar ali sobre o Minotauro, falar ali sobre a política grega, falar sobre os livros de Homero, isso é muito interessante. Por isso que na próxima aula a gente vai focar um pouquinho maior ali sobre a Guerra do Peloponeso, todas essas coisas a gente vai falar um pouquinho, então acompanhe a próxima aula. Se você gostou, como a gente está novo nesse canal, esse canal é muito novinho, deixa um comentário aqui pra gente, deixa alguma sugestão aqui pra gente. A gente está tentando edições diferentes, então assim, é uma prática muito nova pra gente.
E o nosso objetivo justamente é ajudar com que alunos de escola pública, alunos que não têm condições ali de pagar materiais de vestibular, consigam ter um acesso público e gratuito. E até a próxima!